Vamos examinar agora o bem jurídico protegido e também o sujeito passivo, né? Porque o sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Ok? Então, qual é o bem jurídico protegido no crime de furto? Primeira corrente, o Nelson Gria entende que o bem jurídico protegido é a propriedade. Então, Nelson Gria entende que o bem jurídico protegido no crime de furto é a propriedade. Logo, para ele, sujeito passivo é o proprietário. O sujeito passivo do furto é o proprietário. Ok? Então, Nelson Gria, o bem jurídico protegido é a propriedade, sujeito passivo, então, seria apenas o proprietário. Muito bem. Segunda corrente, Magalhães Noronha, que é a posição dominante, que diz o bem jurídico no furto é a propriedade e a posse. Propriedade e a posse. Logo, sujeito passivo é o proprietário e também o possuidor. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Então, o sujeito passivo seria o proprietário e também o possuidor. Ok? Muito bem, é a posição correta, porque o furto é crime contra o patrimônio. O furto não é crime contra a propriedade, é um crime contra o patrimônio. Patrimônio abrange não só a propriedade, abrange também a posse. Abrange também a posse. Ok? Terceira corrente, Celso Delmanto. O bem jurídico protegido é a propriedade, a posse e a detenção. Propriedade, posse e a detenção. Logo, o sujeito passivo seriam proprietário, possuidor e o detentor. Ok? Segundo ele, então, bem jurídico seria a propriedade, posse e a detenção. Sujeito passivo seria, então, propriedade, possuidor e o detentor. Discordo dessa terceira corrente porque a detenção, ela não gera efeito jurídico. Então, a detenção não integra o patrimônio da pessoa, porque a detenção, ela não tem uma proteção, não é protegida. Ok? O sujeito não pode ceder, por exemplo, a detenção, ele não pode transferir a detenção, querer negociar a detenção. Então, a detenção não é propriamente um bem, né? Porque não pode ser objeto de uma negociação. A detenção não é protegida. Ok? Então, eu fico com a segunda corrente. O bem jurídico é a propriedade e a posse, logo, o sujeito passivo seria o proprietário e o possuidor. Ok? É importante essa questão, por quê? Quem vai figurar como vítima no furto? Como vítima? O proprietário e o possuidor. O proprietário e o possuidor serão arrolados como vítimas. Não serão arrolados como testemunhas. Serão arrolados como vítimas. Já o detentor, ele é arrolado como testemunha, e não como vítima, a não ser para a terceira corrente. Né? A terceira corrente coloca também o detentor como vítima. Mas o detentor, a posição dominante, ele é arrolado como testemunha. E isso é importante, por quê? Porque testemunha responde por crime de desobediência na área penal. Testemunha que não comparece. Crime de desobediência. Vítima não. A vítima não compareceu, ela não pratica crime de desobediência. Testemunha pratica crime de desobediência. A vítima que não comparece não pratica. Testemunha responde por crime de falso testemunho. Vítima não. Ainda que a vítima minta, ela não pratica o crime de falso testemunho. Não há limite ao número de vítimas que se pode arrolar no processo. Pode arrolar todas as vítimas. Ah, tem 1000 vítimas, pode arrolar as 1000. Testemunha tem limites. Tem limite máximo de testemunha que se pode arrolar. Então, a importância da diferença, né? Testemunha responde por desobediência na área penal, vítima não. Testemunha responde por crime de falso testemunho, vítima não. Testemunha há um limite para se arrolar, vítima não. Ok? Então imaginemos o seguinte. O patrão mandou o office boy, mandou o empregado, vamos colocar assim, o patrão mandou o empregado depositar um dinheiro no banco. Aqui está um dinheiro, deposita lá na minha conta. E no caminho, o empregado é
furtado. Ele é furtado. Ele vai ser arrolado como testemunha, esse empregado, porque ele é detentor. Ele vai ser arrolado como testemunha, ele não vai ser arrolado como vítima, ele vai ser arrolado como testemunha. Porque o detentor, como que eu sei o que é detentor? Detentor é aquele que tem um contato físico. Tem um contato físico mediante subordinação. O empregado, por exemplo, é detentor. Tem contato físico mediante subordinação ou por mera permissão ou tolerância. Ok? Então, quem tem um contato físico mediante subordinação ou por mera permissão ou tolerância, ele se enquadra como detentor. Ok? E o detentor ele vai ser arrolado a posição dominante como testemunha e não propriamente como vítima. Ok? Uma outra questão, é possível furto sem identificar a vítima? Quer dizer, ninguém sabe quem é a vítima. Seria possível um furto onde não se identifica a vítima? Imaginemos o seguinte, no meio de uma multidão, tem uma multidão, a polícia flagrou o ladrão subtraindo um bem do bolso, subtraindo um bem, dinheiro da carteira da vítima. A polícia flagrou o ladrão subtraindo o bem da carteira da vítima. A polícia prendeu o ladrão em flagrante, mas a vítima foi embora e nem percebeu. A vítima nem percebeu e sumiu no meio da multidão. A polícia não conseguiu identificar a vítima. A polícia não conseguiu identificar a vítima. Bom, mesmo assim existe o crime de furto. O que importa é que se prove que a coisa era alheia. Desde que se prove que a coisa era alheia, existe o crime de furto. Portanto, é sim possível o crime de furto sem que se identifique a vítima. Guarde esse exemplo, furto aí na multidão. Sem que se identifique a vítima. O que importa é que se prove que a coisa era alheia. Ok? Muito bem. Bom, mas no furto, então, o bem jurídico, de acordo com a posição dominante, é a propriedade e também a posse. Ok? E o bem jurídico é disponível. Se a vítima autoriza a subtração, ok? A questão da vítima autorizar a subtração. Vamos lá. Se o proprietário autoriza, se o proprietário autoriza a subtração, proprietário com 18 anos, mais de 18 anos, né? Se ele autoriza a subtração, desde que ele tenha autorizado antes da subtração, né? Uma autorização anterior à subtração, daí não existe o crime de furto. Se o proprietário autorizou a subtração, não existe o crime de furto, porque o bem jurídico, patrimônio, é um bem jurídico disponível. O bem jurídico é disponível. Ok? Então, não há o crime de furto se o proprietário autorizar a subtração antes da consumação. E depois que consumou, ele autoriza, daí o crime continua existindo. Fiquei sabendo que quem furtou meu carro foi o Joãozinho. Ok, Joãozinho, concordo. Tal. Daí não adianta autorizar. Não adianta. Autorização posterior não exclui o crime. Tem que ser uma autorização antes da consumação e tem que ser um proprietário maior de 18 anos. Agora veja, quem tem que, para que o crime seja excluído completamente, quem tem que autorizar é o proprietário, ok? O proprietário que autoriza. Agora, se o possuidor autoriza, se o possuidor ou o detentor autoriza a subtração, esse possuidor ou detentor, que não é o proprietário que autorizou, ele está se comportando como dono do bem. Porque ele está se comportando, porque ele está dispondo do bem, né? Está dispondo do bem. Então, o possuidor ou detentor que autoriza a subtração pratica crime de apropriação indébita. Porque ele está se comportando como se fosse dono. Quem se comporta como dono pratica crime de apropriação indébita, né? O possuidor ou detentor que passa a ter comportamento de dono comete o crime de apropriação indébita. Portanto, o possuidor ou detentor que autoriza a subtração, ele responde pelo crime de apropriação indébita. E aquele que subtraiu com esta autorização pratica o crime de receptação, porque está adquirindo produto do crime de apropriação indébita.
Interessante essa questão, né? Então, o possuidor ou detentor, quando autoriza a subtração, no momento em que autorizou, já comete o crime de apropriação indébita. E quem foi lá e subtraiu com esta autorização, está adquirindo produto de crime, está praticando o crime de receptação, está adquirindo produto do crime de apropriação indébita. Então, vai responder pelo crime de receptação. Ok? Agora, imaginemos o seguinte. O proprietário autoriza a subtração de um bem que está com o possuidor. Mas o possuidor não autorizou. Quer dizer, o proprietário autorizou alguém a subtrair o seu bem que está em poder de um terceiro, que está em poder do possuidor. Nesse caso, o proprietário, ele vai responder pelo crime. Ele vai responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Artigo 346. Então, se o proprietário autoriza, mas o bem está em poder, de um terceiro que não autorizou, está em poder de um possuidor que não autorizou, o proprietário vai responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, juntamente com esse que subtraiu. Quer dizer, esse que subtraiu e o proprietário, os dois vão responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 346 do Código Penal. Ok? Então é isso. Então, o consentimento para excluir realmente o furto tem que ser um consentimento que emane do proprietário, né? Lembrando, consentimento que emane do proprietário tem que ser antes da consumação. Quando é o possuidor que autoriza, o possuidor comete o crime de apropriação indébita e aquele que foi lá e subtraiu com este consentimento responde por receptação. Se o proprietário, por sua vez, autoriza, mas o bem não está em poder dele, o bem está em poder legítimo de um terceiro, nesse caso, haverá o crime de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 346 do Código Penal. Ok?